que eu acho que é importante, nesse momento, quando a gente vai falar de adolescentes, né, de uma mesa que trata de adolescentes, a minha fala ela vai se ater à situação das meninas, das adolescentes privadas de liberdade, das adolescentes que estão privadas de liberdade no sistema socioeducativo. E claro que eu não pretendo aqui esgotar todas as questões pertinentes, todas as questões problemáticas afetas a essa questão, mas a ideia é dividir com vocês algumas das minhas inquietações, provocar em vocês algumas inquietações que estão provocadas em mim, e ser provocada também para outras, para refletir sobre outras. A primeira coisa que eu precisa deixar claro é o lugar de fala, né? Da onde você está falando. Bom, eu sou advogada popular, militante pelos direitos de crianças e adolescentes, e sempre trabalhei na área da infância e juventude enquanto profissional habilitada. Já trabalhei no sistema socioeducativo, no atendimento a crianças e adolescentes em situações de violências sexuais, e sempre me provoquei muito, sempre fui muito provocada sobre a situação das meninas, né? Os sermões são muito diferentes dos meninos às meninas. Me recordo das várias vezes que estava em audiência, o discurso, a postura do juiz diante de um menino, autor de ato infracional, e de uma menina sempre foram diferentes. Você está aqui, ó, menina nova, né? O discurso dos meninos era sempre voltado para o trabalho. Um menino novo, doutor, falava por lá, promotor, e falava, né? Um menino bom para trabalhar, ó, com saúde, né? Está aí roubando e tal. Aí das meninas, olha, uma menina nova, bonita, né? Podia estar em casa ajudando a sua mãe e fica na rua e tal. Então, esse lugar das mulheres, né, que hegemonicamente nas nossas relações sociais são postas como lugar das mulheres, sempre provocou muito para pensar a situação das meninas no sistema socioeducativo. Então, acho que é um pouco isso. Então, tem essa experiência, essa pouca experiência na área da infância, e hoje estou no núcleo de estudos de gênero, na Universidade Federal da Bahia. Tem um núcleo chamado NEIM, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, e eu faço mestrado lá, estou fazendo mestrado. E também, pode passar, por favor, querida, para o próximo. E também um pouco dessas inquietações que eu vou colocar aqui, foram algumas inquietações que foram surgindo no decorrer da pesquisa. Eu não acabei ainda, eu estou naquela fase cruel, árdua, hercúlea e sofrível de tentar escrever a bendita da dissertação, mas a pesquisa de campo já acabou, então já tem algumas provocações e quero compartilhar um pouco delas com vocês. Então, algumas das questões que eu vou falar aqui parte um pouco disso, do que eu tenho encontrado na pesquisa. Ainda sobre a pesquisa, a pesquisa ela é realizada eu trabalho com as meninas privadas de liberdade, do sistema socioeducativo, e que estão cumprindo medida socioeducativa de internação na comunidade de atendimento socioeducativo de Salvador, que é a chamada Casa Salvador. Só para contextualizar um pouquinho, a Casa Salvador, ela tem uma estrutura física de 1978, quer dizer, ela nasce, a estrutura física dela ainda, ela surge, a Casa Salvador, para atender crianças e adolescentes em situação irregular ainda, sob a égide do Código de Menores, e não mudou a estrutura física. Tiveram reformas aqui e ali, sistema hidráulico, de energia, etc., mas é a mesma estrutura física de 1978, quando ainda estávamos na ditadura militar, né? E ainda que com o Estatuto e o SINASE, isso não mudou, ela continua em funcionamento e hoje recebe adolescentes. Um detalhe, é a única unidade no estado da Bahia, olha o tamanho do estado da Bahia, que recebe adolescentes do sexo feminino para cumprimento de medida socioeducativa de internação. Ou seja, se a adolescente mora em Barreiras, quase 1.000 quilômetros de distância de Salvador, ela vai cumprir a medida socioeducativa e recebe uma sentença de cumprimento de medida socioeducativa de internação, ela vai ficar lá em Salvador, ela vai lá para Salvador. Então, isso é interessante de se colocar, porque, claro, a distância dificulta várias questões para a execução da medida, proximidade da família, visita, etc, etc. Bom, pode passar, por gentileza. Vamos começar rapidinho, só pelos dados, para a gente ter um panorama, localizar as meninas aqui.
Esses dados, esse levantamento é da Secretaria de Direitos Humanos do ano passado e diz que de todas as situações de privação de liberdade que prevê o Estatuto, medida socioeducativa de internação, internação provisória e semiliberdade, nós fechamos o ano, 31 de dezembro de 2009, fechou com 16.208 meninos privados de liberdade e 732 meninas. Na internação, mesmo a medida socioeducativa de internação, sentenciado, eram 11.454 meninos e 447 meninas. Ou seja, elas são um percentual muito pequeno no sistema socioeducativo, na privação de liberdade. Cerca de 4,5% do total. É importante a gente começar falando dos números, porque eles vão dizer algumas coisas para a gente mais para frente. Pode passar, por gentileza? Bom, daí a gente parte para algumas questões. Alguns apontamentos só, a ideia aqui não é esgotar mesmo. Primeira coisa que é evidente, que salta aos olhos, né? O número ele é consideravelmente inferior. Você tem 700 e poucas meninas para 16 mil e tantos meninos privados de liberdade. Ora, não é difícil de imaginarmos que o sistema socioeducativo funciona pensando nos meninos. Funciona preocupado com os meninos, né? Um exemplo disso é o próprio SINASE, a resolução do CONANDA de 2006, que regulamenta a execução, na verdade, não só a execução da medida socioeducativa, fala de normas que vão desde a apuração do ato infracional, no Brasil, né? Hoje tem um projeto de lei do SINASE em trâmite, mas o que está em vigor hoje é a resolução do CONANDA. O SINASE, ele fala num único momento especificamente sobre as meninas. Olha que bacana isso. O SINASE só fala especificamente das meninas quando fala da ocorrência de gravidez. As adolescentes grávidas vão ter direito ao pré-natal. Ok, não estou dizendo que as adolescentes grávidas não têm que ter direito ao pré-natal e etc. Ao acompanhamento de saúde específico desse momento da vida. Mas só isso. Ou seja, o SINASE enxerga as meninas apenas naquilo que, num contexto das relações sociais, na perspectiva hegemônica dessa reflexão, é o papel das mulheres: ser mãe, reproduzir, o exercício da reprodução, né? O SINASE também só enxerga isso. Fora uma outra coisa, que esse primeiro apontamento aí dá, o número pequeno, né? Nós não tem espaço para as meninas. Lá em Salvador, como eu estou dizendo, a única que recebe é a CASE, que está na Bahia. Na Bahia, a única que recebe meninos, como eu disse, é a CASE em Salvador. E nós temos, lá na unidade, tem 14 alojamentos. 13 são dos meninos, só um é das meninas. Então, lá dentro desse alojamento, nós temos internação provisória e internação misturado. O Estatuto, o SINASE, diz que tem que ser em separado, respeitando a compleição física, a gravidade do ato infracional, etc. Não existe isso, com todas lá no mesmo canto. E isso gera, evidentemente, problemas para a execução da medida socioeducativa. Um grave desrespeito aos estatutos da criança e do adolescente. Fora que as atividades da unidade, elas são para os meninos. Como tem 260, 80, mês passado tinha 282 meninos na unidade, e são, em média, 15, 20 meninas, ora, as atividades, inclusive as atividades pedagógicas, elas só funcionam para os meninos, só existem para os meninos. Porque eles não podem ficar misturados. A unidade é mista, mas não é misturada. Eles não fazem atividades juntos, né? Porque não pode, porque senão se agarram, beijam, né? Isso é uma outra questão que a gente vai falar, o controle da sexualidade, né, dos adolescentes. Então, eles fazem tudo separados. Só que como a equipe é reduzida, pouca atividade, o que está evidente para a gente é que se já há violação para os meninos, quando a gente foca só nas meninas, piora. A mão do Estado penal ela é muito mais pesada quando a gente está falando das meninas. Isso é algumas das questões que a gente vai falar mais lá na frente. Eu estou com um pouco de medo do tempo. Bom, a outra questão, claro, gente, são muito menores e elas são vistas dessa forma, isso gera invisibilidade. Ninguém fala das meninas. Tem uma pesquisa de mestrado de 2008, daqui da USP,
que a pessoa, Brenton, sobre o nome dela, esqueci o primeiro nome, ela pesquisou, ela fez uma pesquisa bibliográfica, na sua pesquisa de mestrado, sobre as pesquisas realizadas nas duas maiores faculdades aqui, duas das maiores do país, na USP e na PUC, dissertações e teses que falavam sobre adolescentes autores de ato infracional, adolescentes em conflito com a lei. E ela identificou exatamente o número redondinho, 100 trabalhos, 100 dissertações, entre dissertações e teses, 100 trabalhos. Dos 100 trabalhos, pasmem, apenas um falava só das adolescentes, especificamente das meninas. 99 falava dos meninos ou da problemática em perspectiva ampla. Só um falava das meninas. Ou seja, isso é só um exemplo da invisibilidade que as meninas têm no sistema socioeducativo. Não, tem poucas pesquisas, poucos estudos, muito poucas vozes. Se a gente quer buscar a bibliografia, a gente tem dificuldade, tem alguns poucos estudos, enfim, elas não estão lá, né? Apesar do número pequeno, isso é uma outra coisa, a gente percebe também uma tendência de aumento. E aí eu quero só chamar a atenção para a questão do tráfico, né? Como a gente tem aí esse endurecimento com o tráfico de drogas, e aí as meninas, muitas vezes, elas são arregimentadas para transportar, para ser... Porque o tráfico, na verdade, é uma atividade que facilita algumas questões. Por exemplo, se ela é mãe, é adolescente e é mãe, ela tem possibilidade de exercer a atividade, mas também cuidar do filho. Então, esse tipo de facilidade que, às vezes, o tráfico dá, facilita para o envolvimento das meninas, isso acontece muito. E aí a gente vê que muitas delas cumprem medida socioeducativa de internação pelo envolvimento no tráfico, o que fere o Estatuto da Criança e Adolescente, porque nós defendemos que tráfico não é fundamentação, não é motivo para privação de liberdade, porque na grande maioria das vezes não se é cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, isso ainda fica mais complicado para elas. Na pesquisa que está em curso, é interessante porque creio que, como elas são muito menos sentenciadas com medida socioeducativa de internação, a maioria lá é homicídio. A maioria é homicídio. Ou seja, é aqueles casos, acho que os juízes pensam assim, esse não tem jeito. Essa aqui nós temos que mandar para Salvador, né? Tem alguns, cerca de 20% a 30% é tráfico, mas a grande maioria ainda é homicídio. Bom, uma outra coisa, um outro apontamento dessa questão das meninas é a seletividade do sistema penal. E aí a gente vai dar um pouquinho mais de atenção a isso dentre essas questões. Pode passar, por favor. Bom, a seletividade do sistema penal, a gente já sabe um pouco como funciona. O sistema penal, ele escolhe os seus clientes, ele capta a sua clientela. E aí as meninas não fogem disso. Apesar de que tem um elemento a mais, é um pouquinho mais aprimorada, vamos assim dizer, a seletividade do sistema penal para as meninas. O perfil é o que a gente sabe, né? Negras, baixa escolaridade, oriundas de bairros, basicamente, das periferias, sabemos de tudo isso. É esse perfil que também é dos meninos. Mas aqui tem um detalhe, né? O sistema penal, a seletividade do sistema penal também é informada por representações de gênero. Existem hierarquizações de gênero dentro do sistema penal. E aí isso aprimora, vamos assim dizer, essa seletividade do sistema penal para as meninas, né? Tem uma instituição da organização civil de Porto Alegre chamada Temis, que produziu um livrinho bem pequenininho, chamado Criminologia e Feminismo. Tem um texto lá do Alessandro Barata sempre, que ele discute um pouco isso, e ele faz essa afirmação. Olha, o sistema penal ele é informado por representações de gênero, e aí nós temos que ter um olhar diferenciado para pensar a situação das meninas e das mulheres dentro do sistema de justiça, especialmente dentro do sistema penal.
Bom, essas hierarquizações elas vão se dar a partir desses papéis e lugares que a gente construiu socialmente, né, do que é o lugar da mulher. Vamos pensar logo aqui, né, que isso é um construído. As mulheres estão mais voltadas para o espaço privado e os homens para o público, não porque isso é natural. Isso não é natural, isso é construído socialmente. A gente construiu isso, né? Então, a forma como as nossas relações sociais enxergam os lugares de homens e mulheres vai reverberar na seletividade do sistema penal também. Pode passar, por gentileza. E tem algumas questões aqui que são fantásticas para a gente pensar isso também dentro da seletividade. 4 pontinhos acho que a considerar. 4 elementos que vão fazer funcionar essa seletividade aprimorada do sistema penal para as meninas. O primeiro deles é a lógica da honestidade. É impressionante a lógica da honestidade. Tem uma pesquisa de uma socióloga, da Marília Macedo, do Rio, que ela pesquisou as audiências, só as audiências de representação de adolescentes, e discutiu a capacidade das meninas em fazerem provas a favor delas mesmas na audiência. E ela chegou à conclusão de que o elemento considerado pelo juiz era o da honestidade. Se ela consegue provar que ela é uma menina tranquila, que fica em casa, que vai na igreja, que é honesta, normalmente essa menina recebe um LA, um APSC, quiçá uma remissão sem medida nenhuma. Agora, se essa menina é a menina esprivitada, que diz que não, eu não gosto de ficar em casa não gosto de estudar não, essa menina muito provavelmente recebe uma medida mais gravosa, recebe uma resposta mais gravosa do juiz. Bom, vamos só lembrar aqui que a palavra mulher honesta saiu do nosso Código Penal do crime de estupro há pouquíssimo tempo, há pouquíssimos anos atrás, né? Questão da honestidade. E a honestidade da mulher é interessante, que faz prova a favor dela, mas na verdade protege não a honra dela, mas a honra do homem que ela carrega, de algum homem que ela carrega, o seu namorado, o seu esposo, o seu pai e etc, né? Bom, essa lógica da honestidade, ela está muito imbricada ao segundo ponto, que é o comportamento sexual da adolescente. Isso aí é uma coisa fantástica, né? A gente tem, na literatura da criminologia, que vamos pensar aí, Lombroso, aqui no Brasil, Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto, que dedicaram grande tempo dos seus preciosos estudos às prostitutas, ao comportamento sexual das mulheres. As prostitutas eram privilegiadas nos estudos, né? Tem um texto do Nina Rodrigues que ele narra a diferença do ímen de uma mulher branca para o ímen de uma mulher negra. Aí o elemento racial, o elemento sexual é crucial. E o Nina Rodrigues fala, não, que o ímen da mulher negra é assim, assado, ela tem mais propensão a isso, dentro da perspectiva, claro, do determinismo que informou essa escola da criminologia. Bom, mas enfim, a questão é que o comportamento sexual do adolescente ainda está muito presente. Ora, se a menina tem um comportamento sexual, vamos assim dizer, não adequado, desviante, ela muito provavelmente vai receber uma resposta mais pesadinha do Estado. Se essa menina for lésbica, assumida, deixar isso claro para o juiz, o lugar da sua identidade sexual e de gênero, isso é complicado, isso piora. Eu vou ler daqui a pouquinho um trechinho de uma sentença para vocês. Uma outra coisa que está um pouco imbricado, né? São os atos infracionais cometidos no espaço público. Isso tem uma relevância importante também para os nossos operadores do sistema de justiça. Claro, né, gente? O espaço público não é espaço das mulheres, mas tem que ficar em casa. E aí, quando a gente fala da ocupação do espaço público pelas mulheres, a rua ganha um relevo especial. Esse quarto elemento, o sexo do ato infracional. Creiam, ato infracional tem sexo, né? Tem atos infracionais que só podem ser cometidos por mim. E ela é lésbica,
se coloca assim na literatura queer e na literatura feminista lésbica butch, que tem uma postura mais masculina e tal. E essa menina cometeu um homicídio passional de um relacionamento lésbico. Ela matou a namorada, viu a namorada com um cara, ficou com ciúme e matou a namorada. Isso é inadmissível dentro desse sistema que atribui um sexo ao ato infracional. Crime passional lésbico? Que isso? Essa menina, ela rompeu todos os códigos. Ela rompeu a norma que está sancionada como infracional. Ela rompe o código da heteronormatividade. Ela rompe vários códigos. E ela assumia, isso ela dizia, essa coisa do arrependimento, né? Que o juiz, ela conta isso. Não, que o juiz virou para mim e falou que você não estava arrependido. Eu disse que não. Não estou arrependida, não. Me traiu, fiquei com raiva e matei mesmo. Isso, olha, ela rompe todos esses códigos, né? Ela rompe o código da expiação, o código da heteronormatividade, e ela rompe uma regra penal. Então, é o olhar para essa menina, e ela conta que quando acabou a audiência, o juiz disse a ela, você vai ficar 3 anos, você só não vai ficar mais, porque a lei não me permite, porque senão você ficaria mais tempo privada de liberdade. O juiz disse isso a ela. Quando acabou a audiência, na saída ali, o juiz disse isso a ela. Bom, então, esses 4 elementos aqui a gente precisa considerar. Só para poder ilustrar um pouco isso, eu vou ler aqui um trechinho curto de uma sentença. Estava na fundamentação da sentença de juiz de um dos casos lá da unidade. Bom, está ipsis literis como estava lá. Não pode olvidar de registrar, por oportuno, que a menor hora representada, conquanto o empenho dos órgãos da infância e juventude desta comarca, continua nas ruas. Quanto às teses defensivas trazidas pela nobre defensora da representada, nota-se que, por tudo quanto fora mencionado acima, devem ser rechaçadas, não havendo que se falar em aplicação de remissão à representada, uma vez que pelos elementos presentes nos autos e ventilados na presente sentença, constata-se que a menor não possui uma base familiar estruturada, submetendo-se à mesma prática de prostituição, bem como consome bebidas alcoólicas e usa cigarros e maconha, fatores que impedem a aplicação da remissão, conforme pleiteado pela defesa. E manda essa adolescente para Salvador. Ela morava no município a exatos 545 quilômetros de Salvador. Bom, primeira coisa que chama a atenção da gente aqui, continua nas ruas, né? A ocupação do espaço das ruas pelas mulheres é um problema. As mulheres têm que ficar em casa. A culpabilização da família, esse conceito de família estruturada, como se tivesse um conceito adequado, né? Isso está lá ainda, isso é referência ainda ao Código de Menores, dialoga com o que Vitor falou, não largamos ainda isso. E aí, olha que interessante, submetendo-se à mesma prática de prostituição, bem como bebidas alcoólicas e tal. Me parece que se ela tivesse que receber alguma das medidas que estão previstas no Estatuto, deveria ser uma medida de proteção e não uma medida socioeducativa. O ato infracional era uma discussão com o homem adulto. Isso é interessante falar o contexto. Ela estava num ponto de prostituição, queria fazer um programa, ofereceu o programa sexual ao homem adulto, homem de 30, quase 40 anos, e ele disse que não queria, então ela falou, então me dá R$2. Ele não deu. Aí ela disse, então me paga uma cerveja. Ele não quis. Aí ela começou a discutir com o cara, xingou e tal, e o cara pega e acerta uma pedra nela. Pega uma pedra no chão, acerta a cabeça dela, que precisou de dá ponto de sutura na cabeça. A menina, como diz lá em Salvador, o povo diz, virada na zorra, pega ali um caco, um pedaço de vidro que estava no chão e vai em cima do homem. Aí dá um corte aqui na proximidade, um pouco abaixo da axila, faz um corte e pasmem você. Aí chega a confusão, o Pererê chama a polícia, o dono do bar mesmo, que era ponto de prostituição, chama a polícia, leva primeiro os dois para o hospital, porque a menina com a cabeça sangrando e o cara com a axila sangrando, dá os pontos e tal, e aí o cara vai embora para casa, a menina vai para a delegacia, e fica na delegacia, cumpre internação provisória lá na delegacia, e aí
o promotor, ele pede a medida socioeducativa de internação da adolescente por tentativa de homicídio. Isso está lá no processo. Eu li isso, gente. Se me contasse, não é pior que a gente acredita. O triste é que a gente acredita, né? E aí o juiz diz que não. Tentativa de homicídio não é por aí, não. Mas lesão corporal de natureza grave. E aí manda para cumprir a medida socioeducativa em Salvador. Essa menina ficou exatos 11 meses e 29 dias. Ia completar um ano. Um ano ela ficou privada de liberdade. Nunca recebeu nenhuma visita na unidade. Nunca. Família pobre, de um município a quase 600 quilômetros de Salvador, nunca recebeu. Então, isso é um caso, né? Então, a gente vê que como isso aqui são só 4 elementos, tem muito mais, certamente, se a gente for explorar, mas como que essa questão da lógica da honestidade e, sobremaneira, do comportamento sexual é caro para pensar a situação das meninas. Isso é importantíssimo. Pode passar, por favor? Meu tempo está acabando. O Giva já me mandou 2 bilhetinhos. Bom, então, se é complexo para os meninos, mais ainda para as meninas. Mais ainda, gente. Muito mais. Eu vou destacar aqui só uma problemática dentro de uma outra problemática. Não vou falar de como funciona a apuração do ato fracional, a leitura, isso seria uma problemática diferenciada. Só da execução da medida. O que acontece na execução? Bom, eu já disse que não tem espaços, que elas vão para muito mais longe dos seus locais de moradia, etc., mas tem algo que é muito preocupante, no sistema socioeducativo como um todo, que a gente precisa ficar atento, que é o atendimento à saúde mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Nossos adolescentes estão dopados dentro das unidades de internação. Dopados. Eles são medicados porque quem está dopado não faz confusão, não faz motim, não faz rebelião, não faz nada. E as meninas, gente, elas são muito mais medicadas que os meninos. Por quê? Bom, aí voltamos de novo para falar do que a gente entende hegemonicamente como o lugar das mulheres na sociedade. A mulher é histérica, a menina fica na TPM, é a que surta, que grita. Eu ouvi de um educador, de várias pessoas, mas um educador falou a seguinte frase: eu prefiro, Jalusa, 1000 vezes atender 200 meninos, trabalhar com esses 200 meninos junto, do que com essas 20 meninas. Porque quando elas querem, elas fazem a bagunça, a arruaça que 200 meninos não fazem. Ora, claro que não, né, gente? Não é isso. Mas é como a gente enxerga a mulher, a histérica, a da libido aguçada. Olha que coisa cafona, né, gente? Eu li isso num relatório de uma adolescente. Psicólogo, os psicólogos aí, viu, Adriana, seus colegas, tá? Um colega de Adriana botou assim no relatório: a adolescente apresenta comportamento piririm, piririm, pororom, e está com a libido aguçada. Libido aguçada. Olha que coisa cafona, né? Bom, o que isso informa? Esse corpo que precisa ser controlado. A maior medicalização das meninas significa o controle da sexualidade da mulher, que é perigosa. A sexualidade da mulher é perigosa, é desviante, é perigosa, é a Eva do paraíso. Vamos lembrar aqui do juiz de Sete Lagoas, que alguém aqui na mesa esses dias citou a sentença do cara que falou que a mulher era o demônio na terra, que não sei o quê, que pererê, pererê, pererê. É isso. É o controle da sexualidade da mulher, do corpo da mulher. Vagina é algo perigoso. Nina Rodrigues se preocupou com o ímã das mulheres, não foi à toa, não. Porque isso é perigoso. Isso, na verdade, informa o quanto que a nossa sociedade ainda é absolutamente patriarcal, machista. Isso não está distante das meninas que estão lá privadas de liberdade, não. Bom, eu quero falar dessa menina. Eu falo dessa menina, foi um caso que mexeu muito comigo. Muito, muito. Essa Antônia, é um pseudônimo, claro, não é o nome dela. Ela é o caso que eu citei antes da adolescente que era lésbica e cometeu o crime, o homicídio passional. Ficou 3 anos dentro da unidade. A primeira vez que essa menina foi atendida na unidade, por um psiquiatra na unidade, tinha 8 dias que ela estava na unidade. Ela tinha receita para medicamentos
psicotrópicos desde então. Essa menina ficou 3 anos sendo medicada cotidianamente. Teve um período que essa menina tomou 7 comprimidos por dia. Eu estou dizendo isso porque eu tive acesso aos prontuários médicos. 7 comprimidos por dia. Rivotril de manhã, Rivotril de tarde, Rivotril de noite, um Fenerganzinho no meio, porque segura o enjoo e tem um poder sedativo muito alto, aí eles receitam muito Fenergan, e um outro lá que eu me esqueci o nome, um ansiolítico lá, um outro ansiolítico, que eu me esqueci o nome. Essa menina, durante muito tempo, ela tomou esses medicamentos. Como eu digo, um período ela tomou 7 comprimidos por dia. 7. Eu tenho a tese de que isso é lesão corporal. Isso é lesão corporal. Bom, eu nem trouxe o relatório do psiquiatra dela, porque vocês não iam acreditar, meu tempo já acabou. Vocês não iam acreditar o que o psiquiatra falou dessa menina. Fica para uma próxima vez quando terminar a pesquisa. E só para dizer aqui, essa informação de que as meninas... Volta só um pouquinho. Essa informação de que as meninas são mais medicalizadas, quando eu fiz, fui e aí falando da Casa Salvador, né, que eu sei que no Brasil inteiro não é tão diferente. Na enfermaria lá da unidade, eu vi quantos meninos recebiam, tinham esse tipo de receita, né, de fármacos psicotrópicos, e as meninas. Cerca de 15% dos meninos tinham sido atendidos pelo psiquiatra e tomavam medicamentos controlados. Cerca de 15%, 14%, 13%, 14%. 80% das meninas estavam medicadas. 80%. Isso é muita coisa, gente. E está evidente para a gente que é o controle do corpo pela medicina. Nós já fizemos isso, gente. Os estudos criminológicos ensinam para a gente onde que isso começa, esse casamento da ciência jurídica forense com a medicina, e principalmente com a psiquiatria. O que isso quer dizer? O controle social, o controle do corpo, mais o instrumento de controle do corpo. Enfim, fora as teses, né, de segurança, de desvio e de periculosidade, etc., que não dá para entrar muito nisso aqui. Bom, pode passar, por gentileza? O que eu quero pedir, então, né? É um pedido isso. Gente, elas são poucas, mas elas existem. Vamos enxergá-las. Vamos ouvir essas meninas. Vamos lá, vamos escutar essas meninas. Vamos pesquisar essas meninas. Vamos estudar essas meninas. Nós temos muito ainda para fazer. Quem está em dúvida aí de algum tema que vai fazer um projeto, um TCC, vamos estudar as meninas, gente. Vamos estudar as meninas, autoras de ato infracional. Tem um universo aí para ser feito, a gente finge, né? Eu defendo aqui uma pesquisa feminista, não falando aqui do feminismo. Outra coisa, gente, vamos, pelo amor de Deus, nós não podemos continuar a ter medo de feminista, né? Feministas não comem criancinhas, esses eram os comunistas que comiam as criancinhas, né? Feministas não saem cortando os testículos dos homens, não fazem isso, nem saem também queimando sutiã na rua, viu, gente? Não existe esse estereótipo da mulher durona, mal amada, gente. Bom, primeiro que não existe um feminismo, isso é importante, a gente fala no singular como recurso de linguagem, né? Existem várias formas de pensar e de fazer o feminismo, mas tem uma professora lá do NEIM que ela dá um conceito muito simples, que eu gosto muito sobre feminismo. Feministas são aquelas pessoas, e aí a gente defende que homens e mulheres podem ser feministas, que questionam as estruturas de poder postas entre os sexos, e em razão dos sexos. Ponto. Se você questiona as relações de poder, as relações desiguais de poder que existem entre homens e mulheres em razão disso, nós podemos conversar sobre feminismo, né? Eu defendo a pesquisa feminista e a importância de se pensar, de trabalhar a epistemologia feminista, o modo de fazer feminista, que é diferenciado, e aí que se enquadra dentro das teorias de perspectiva. As teorias de perspectiva, elas falam que, na verdade, o lugar em que se fala, o lugar de fala, ele é importante e vai determinar, na nossa fala e na nossa visão do mundo, referenciais a partir desse lugar. São chamadas de teorias standpoint, né? Que, na verdade, tem um primeiro momento, acho que a gente pode dizer, uma forte referência a Hegel ainda, né? Quando ele fala da dupla visão, da vantagem epistêmica que o escravo tinha por ser subordinado frente ao seu opressor, né? Então, é o lugar de fala
essa pesquisa alocada, que descarta, sim, essa lógica cartesiana da neutralidade do pesquisador com seu objeto. Não existe neutralidade, não existe. Essa lógica serve a alguém, né? Então, acho que essa é uma linha, eu utilizo essa referência na minha pesquisa. Minha pesquisa é uma pesquisa feminista. A partir dessa percepção, da construção a partir da epistemologia feminista, acho que isso é uma coisa, eu queria falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo, o Giba já me caçou aqui. Bom, e pode passar, por favor? Só mais algumas questões, né? Essa aliança aí perversa entre capitalismo e patriarcado. O capitalismo e o patriarcado, eles formam a economia política da sociedade. Não apenas um ao outro, mas juntos. Eles se retroalimentam, eles se reforçam mutuamente, um segura a onda do outro ali, gente. Se a gente está pensando em construir uma sociedade melhor, não vamos ser só anticapitalistas, não vamos combater só o modo de produção capitalista, mas vamos ser feministas também. Isso é importante, né? Direitos humanos e laicidade. Não há liberdade sem laicidade. Precisamos aprofundar esse debate. A gente esquece um pouco disso. O feminismo faz mais isso, discute mais laicidade. A gente não discute, por exemplo, as implicações da laicidade dentro do sistema socioeducativo. Precisamos discutir isso. Que embarrera um bocado de coisa. Um bocado de coisa. E nós vimos isso agora no segundo turno das eleições, a palhaçada, me desculpe a expressão, a palhaçada que foi o debate sobre a laicidade. O que foi aquilo? Nós precisamos politizar isso, discutir isso mais, né? Por favor, acho que é o último. Assim, repensar, né? Pensar, repensar sobre feminismo, infância e juventude. Esse casamento é possível. Nós, militantes da área da infância e juventude, precisamos introduzir isso, né? Mexer nas nossas instituições, gente, porque as nossas instituições, elas são construtoras e mantenedoras das representações e hierarquizações de gênero. Como é que está lá no CRP a percepção disso? Como é que está lá no nosso espaço de militância? Como é que a gente tem discutido isso, né? E a nossa postura diante desse Estado penal aqui também é um pedido. Vamos ter uma pauta antirracista, contra o modo de produção capitalista, mas também feminista. Se nós não mudarmos as relações de poder, as relações desiguais de poder existentes na nossa sociedade em razão do sexo, não pense que nós vamos construir um mundo melhor, não. Não existe cidadania sem o reconhecimento dos direitos das mulheres, sem o reconhecimento da mulher enquanto sujeito político, sem o reconhecimento da cidadania das mulheres, né? E isso interfere lá nas meninas, que estão lá privadas de liberdade. Bom, por fim, agora acho que é fim mesmo. Eu só lembrei ontem de manhã, eu conversava aqui com Marisa, com Giva aqui na porta, e Marisa falava muito de resistência. Precisamos resistir, isso apareceu nos nossos grupos também, resistência, resistência. Passa um, por favor. Tem uma música que eu gosto muito, que se chama Primavera nos Dentes, que foi composta pelo João Ricardo e João Apolinário, imortalizada na voz, no vocal, então, dos Secos e Molhados, de Ney Matogrosso, que é de 71. E Primavera nos Dentes diz assim: quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem, enfrenta a contramola que resiste. É esse o nosso papel da resistência e o nosso papel essencialmente contra-hegemônico. Estamos na contracorrente? Estamos na contramola? Estamos dentro dessa engrenagem? Sim. Mas nós vamos inventar essa contramola dentro dessa engrenagem e nós vamos fazer algo diferente. Mas, para isso, volto a dizer, nossa luta é, sim, contra o racismo, contra o modo de produção capitalista, mas precisa ser feminista. Não vamos nos esquecer disso, porque nós não vamos ter uma sociedade livre se nós não pautarmos isso. Então, fica aqui um apelo, me desculpe a fala um pouco inflamada, mas é que mexe realmente comigo.